Gravação, deixa eu ver. Sim, iniciamos. E vamos lá. Vamos acabar esse trem aqui, então, para a gente partir para a próxima, que é o direito da concorrência. Continuando a intervenção indireta, pessoal, a gente, então, na próxima aula é defesa da concorrência, fiscalização da concorrência, na aula do dia, já na primeira semana de junho. E aí a gente vai tentar incluir também ordem econômica internacional, falando sobre a OMC. Alguém deu uma bocejada aí, a Josiane? Tô com o microfone aberto. Também estou com sono, estou tomando café, Josiane. Vamos lá. A gente parou tratando das características gerais dessas agências reguladoras. E elas têm 7 características gerais. Qual que é a primeira delas? Elas possuem, como nós vimos, uma natureza especial, que é a natureza autárquica especial. Então, qual que é a natureza jurídica de uma agência reguladora? É um órgão? Não. É uma pessoa jurídica diferente, uma pessoa jurídica de direito público diversa. Então, ela tem muito mais autonomia do que um mero órgão vinculado à administração pública central. De toda forma, essas autarquias, essas agências, mesmo sendo autarquias especiais, elas estão vinculadas a algum ministério. O Ministério dos Transportes, o Ministério da Justiça, o Ministério da Infraestrutura. Vou te falar que tem muita gente entrando, então toda hora vou ter que voltar para ficar admitindo os colegas. O fato de ser classificado como natureza autárquica especial decorre exatamente dessa grande, está aqui relativa, mas é uma grande autonomia em relação ao governo. Então, a ideia é que essas agências com função reguladoras, como tem função de produzir normas sobre mercados específicos ou sobre certos serviços específicos, sobre uma parcela específica da vida em sociedade, da vida econômica, elas têm que ter uma autonomia maior. E isso é muito claro quando a gente pensa na figura dos diretores das agências. Eles são indicados e, após indicação política, eles têm que, antes dessa indicação política, quando eles são indicados, têm que cumprir alguns requisitos, que nós veremos, são bem rigorosos esses requisitos técnicos. Cumprindo esses requisitos, eles assumem como diretores, eles gozam de estabilidade durante certo período de tempo. Então, mesmo que haja uma substituição do governo, aquele diretor da agência vai se manter ali. Essa é uma das formas de evidenciar a autonomia dessa agência. Por isso que a gente fala que ela teria uma empresa autárquica especial. Essa é a principal característica, mas aqui as outras 6. Elas podem realizar contratações administrativas, não dependem do Ministério, não dependem de outra instância para a contratação administrativa, já que tem autonomia, já que tem uma personalidade jurídica própria. Então, elas concedem, autorizam, realizam licitações públicas e têm orçamentos próprios. Ademais, elas têm como princípio a atribuição fiscalizar, além de elaborar, fiscalizar o cumprimento de certas regras, aplicar sanção a infratores, tem um canal direto com usuários dos serviços regulados. Então, se nós pegarmos aqui algum trecho de concessão rodoviária, esse trecho, ele vai ter lá placas de ouvidoria da NTT para você dizer como que está o serviço prestado por aquele concessionário, inclusive porque nós pagamos pedágio. Para mim foi um absurdo recentemente. Para onde que eu fui? Não lembro se foi para Tiradentes, para um lugar que eu fui, eu tive que pagar um pedágio. Para Viçosa, acho que foi para Viçosa. Saindo do pedágio, eu estava com aquela minha colega da NTT no carro. Falei com ela, pode denunciar aqui esse concessionário. Saindo do pedágio, tinha um buraco. Exatamente na hora que levanta, você paga o guichê, levanta aquele trenzinho lá, que a gente está passando, tinha um buraco. Saindo do guichê. Aquilo dali, para mim, foi um absurdo. Olha,
tem a concessão, você paga, eu acabei de pagar o pedágio, saindo do pedágio tem um buraco. Isso é um absurdo. E pior, que tem uma pessoa da NTT, o servidor da NTT no meu carro. Quero ligar para a NTT agora, para denunciar. Então, eles têm esse canal. É só entrar lá no site que vocês vão ver sobre reclamações, ouvidoria. Além disso, eles arbitram os conflitos entre as pessoas envolvidas naquele setor, emitem pareceres técnicos, sujeitos em questões relacionadas à concorrência e, principalmente, ao emitir parecer técnico, eles auxiliam o controle realizado pelo CAD, que a gente vai ver na próxima aula. Quem é esse CAD? Então, já, de alguma forma, eles agem em conjunto. Então, o CAD, ao fiscalizar o particular, aquela empresa que tá exercendo a concessão, pode ouvir a agência. Vamos supor que o CAD, como ele está vinculado à concorrência, ele se preocupe que a aquisição de uma empresa de telefonia por outra, vamos supor que a Vivo pretendesse adquirir a Oi. Vai adquirir a Oi, vai incorporar a Oi, vai fundir com a Oi. O CAD ele vai se preocupar exatamente com os reflexos, não necessariamente do serviço, mas os reflexos para a concorrência. Será que vai ser a gente vai criar uma empresa tão grande que vai acabar com a concorrência e vai se transformar em um monopólio? Pode acontecer. E como o CAD ele não tem o conhecimento técnico, ele vai pedir um parecer técnico da agência reguladora, da Anatel. Eles podem atuar em conjunto, cada um em seu escopo de especialidade. A agência reguladora analisando como que aquele particular está prestando o serviço especificamente. O serviço está de qualidade, está cumprindo o contrato, está cumprindo o que foi previsto no contrato administrativo, e o CAD analisando o mercado em geral, o mercado de telefonia. Então, são complementares, um depende da atuação do outro. Quanto aos poderes atribuídos às agências reguladoras, vimos que elas são autarquias especiais. E são também autarquias especiais, eles têm esse adjetivo especial. Porque elas... Oi? Com licença, tem alunos que estão falando que não estão conseguindo entrar. Está aparecendo aí para você o Vitor e o Gabriel Rocha? Não. Não está aparecendo? Não estão aparecendo, Val. Tá. Obrigada. Pede eles para sair e entrar de novo. Caso Obrigado. Apareça aí, você aceita eles, Paulo? Claro, claro. Obrigada. Nada. Então, essas agências, elas têm um poder regulamentar. O que isso quer dizer? Elas podem produzir atos normativos. Como o próprio nome indica, a agência reguladora, ela regula através desses atos normativos. É uma regulamentação muito técnica e não costuma ser de conhecimento geral. A maioria das pessoas não tem acesso a essas normas ou nem busca ter acesso, porque são ou portarias, quando falamos sobre atos internos das próprias agências, nomeação de chefia, de função e tal, ou resoluções. Mas para que haja essa resolução, primeiro a gente passou por todo um processo legislativo normal, regular, qual seja, há uma lei em sentido estrito, e aí uma lei em sentido estrito produzida ou pelo Parlamento da União, né, pelo Congresso Nacional, ou então pelas Assembleias Legislativas dos Estados, ou pelas câmaras municipais. Então, há uma lei em sentido estrito, uma lei ordinária, que estabelece alguns parâmetros gerais, alguns parâmetros básicos, e aí, posteriormente, a agência vai tratar de forma complexa, de forma específica daquele tema. Vai complementar essa lei geral elaborada pelo ente político, seja o ente político federal, o ente político estadual, distrital, no caso do DF, ou municipal. E a agência, por óbvio, como ela tem um pouco de competência regulatória, mas ela não tem aquela competência legislativa de integrante do Poder Legislativo, até porque ela não é integrante do Poder Legislativo, está mais vinculada. Ela é uma personalidade, já tem personalidade jurídica própria, mas tem vínculos próximos com o Executivo.
essa agência ela não pode inovar, não pode suspender, não pode se suprimir, não pode revogar a disposição legal de lei ordinária. Então, essas normas elaboradas pelas agências, elas estão submetidas a uma lei geral sobre aquele tema. Então, o Poder Legislativo ao criar uma lei geral, ela estabelece limites de atuação também da agência. A agência pode atuar até aqui. Ela pode determinar que, na própria lei, ato normativo expedido pela agência competente determinará quais as sanções aplicáveis às infrações dos concessionários do setor de transportes. E aí a agência elabora uma resolução bem complexa, indicando quais seriam as possíveis sanções administrativas, posteriormente em contato com o Poder Judiciário depois, né, mostrar que há a possibilidade de responsabilidade civil, responsabilidade penal e tal, mas enfim, aí já é Poder Judiciário. Entenderam como funciona? Então, existe uma lei geral e, posteriormente, um ato normativo da própria agência, um ato normativo muito mais específico. Quando a agência ela tem um poder para regulamentar, ela tem competência também fiscalizatória. Nós vimos que cabe às agências incentivar, regular, fiscalizar. Incentivar, regular, fiscalizar. E quando ela fiscaliza, muitas vezes a agência ela impõe taxas. E ao impor taxas regulatórias, por exemplo, a Anvisa impõe taxas pelo serviço. Ao impor essas taxas regulatórias, ela justifica sua cobrança, inclusive indicando que ela tem natureza tributária, porque essa taxa vai ter natureza tributária porque é uma maneira de remunerar a contraprestação realizada por essa agência, que acaba sendo um serviço público, que é essa fiscalização, que é esse poder de polícia. Ao elaborar os seus atos normativos, ao exarar atos normativos, as agências, obviamente nós veremos isso de maneira mais completa adiante, elas terão o controle de um poder. Então, mesmo em seus atos precípios, em seus atos típicos, as agências são também controladas. E quem controla o poder normativo das agências? O poder legislativo. De que forma? Aplicando-se o artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal. Segundo este inciso 5, primeiro vamos ler o caput do 49. Agora sim, viu, Val? O Gabriel apareceu aqui para mim. Artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 5, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Exorbitem o poder regulamentar. Aqui está falando do Poder Executivo, especificamente, normalmente, né, muito mais tratado na doutrina, do poder do presidente da República, mas aplica-se também às agências. Então, pode o Congresso Nacional sustar atos normativos produzidos pelas agências que exorbitem seu poder regulamentar. Então, atos das agências, normas produzidas pelas agências que extrapolem o que a lei geral tinha previsto, ou que contrariem aquela lei geral produzida pelo Poder Legislativo, podem ser sustadas pelo próprio Poder Legislativo. Tanto esse Poder Legislativo é quem é competente para realizar o controle da atuação normativa, da produção normativa das agências. Sobre a autonomia, como eu falei para vocês, o ideal seria que não houvesse ingerência política sobre as agências, que as agências se mantivessem afastadas da disputa do poder que existe entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo, entre a Assembleia Legislativa e o Poder Executivo Estadual, e daí em diante. E sobre essa distribuição de cargos, né, para formar um governo, a gente sabe que dificilmente você consegue formar um governo sem fazer coalizão, sem fazer alianças no Poder Legislativo, e para isso, normalmente, você tem que distribuir cargos. A gente vê o tempo todo, em todas as esferas da democracia, isso acontecendo.
E esse é um dos pressupostos da democracia, né? O diálogo, quer queira, quer não. Mas aqui nas agências, o ideal é que elas se mantivessem estritamente técnicas, com o corpo de servidores aprovado em concurso público, um corpo diretivo de diretores técnicos extremamente preparados para aquele setor, com preparação, com experiência e com um grande arcabouço acadêmico também, como nós veremos a seguir. Todavia, nós já percebemos que existe sempre a tentativa de ingerência. Invariavelmente, se você pesquisar no Google, vai ver alguém reclamando sobre tentativa de ingerência administrativa em todos os governos, nas agências, para tentar transformar, né, para tentar agradar alguém que vai ser importante para aquele poder executivo, seja estadual ou seja federal, no momento de aprovação de uma proposta legislativa. Mas essas agências, pelo menos formalmente, elas gozam de muita autonomia. Não, de fato também elas gozam de autonomia, apesar das tentativas. Elas gozam de muita autonomia. E o controle, como nós veremos melhor novamente, adiante, e o controle financeiro dessas agências é submetido ao Tribunal de Contas. Tribunal de Contas que está vinculado, por sua vez, não é um membro do poder, não é um órgão do Poder Judiciário, está vinculado ao Poder Legislativo, como vocês já tiveram oportunidade de conhecer nas aulas de Direito Administrativo. Então, o Tribunal de Contas vai controlar as finanças das agências, como veremos adiante, os fundamentos legais, e o Poder Legislativo, no caso das agências federais, o Congresso Nacional, vai controlar a produção normativa das agências, podendo modificar, assustar, proibir. Né? Então, existe, por mais que as agências sejam criadas pelo Poder Executivo, então existe aqui o controle do Poder Legislativo, neste constante diálogo entre os poderes, entre os três poderes da República. E é óbvio que qualquer ato produzido, qualquer decisão administrativa de uma agência também poderá ser contestado no Poder Judiciário. Por isso a gente fala em limites. Quais os limites dessas agências? Quais os limites das decisões das agências? Sempre que houver uma decisão administrativa, é possível recurso hierárquico? Como que a gente fala, como que a gente vai pensar nesses recursos hierárquicos? Algumas agências, nas suas próprias legislações, na legislação de sua criação, prevê a possibilidade de recurso hierárquico, que é o recurso administrativo, né? Quando a gente sai da pessoa que decidiu e vai para superior, é o recurso hierárquico dentro do direito administrativo. Esse recurso hierárquico ele pode ser próprio ou impróprio. Próprio quando é dentro daquela própria pessoa, dentro da própria autarquia, que é a agência. É possível? É possível em algumas, desde que esteja previsto na sua legislação, que a criou, como no caso da Agência Nacional de Saúde, a ANS, a Agência Suplementar de Saúde, a Agência Nacional Suplementar de Saúde Suplementar, a ANS. Então, quem decide normalmente na ANS um processo administrativo é o diretor, e você pode recorrer dentro da própria autarquia para a diretoria colegiada. É o que nós chamamos de recurso hierárquico próprio. Por sua vez, há também, em muitas outras, o recurso hierárquico impróprio, que já é direcionado para uma outra pessoa, para uma outra personalidade jurídica. Quem? Normalmente, para o ministério ao qual está vinculada aquela agência. E aqui é muita crítica doutrinária, porque se a agência ela tem autonomia, submeter um recurso administrativo ao ministério seria revisão ministerial, no que nós chamamos de recurso hierárquico impróprio. Seria uma forma de revisão ministerial. E acaba que é uma interferência do governo, porque o cargo de ministro é um cargo de confiança, seria uma maneira de o governo interferir na autonomia daquela agência. Então há muita crítica a esse recurso hierárquico impróprio, sendo sempre que possível, sendo elogiável os recursos hierárquicos próprios. Bom, não concordou com esse recurso hierárquico próprio, mantém a discordância dessa decisão, parte para o Poder Judiciário, tendo a discussão em sede judicial. Tá bom? Quanto à representação judicial, e essa judicial da própria
da própria agência, quem vai fazer a defesa da agência em juízo, a defesa de suas opiniões, por exemplo, no caso desse recurso, vai ser a AGU. A AGU, que é composta por procuradores federais. Então, a Procuradoria-Geral Federal está vinculada à AGU, vai ser a Procuradoria-Geral Federal que vai fazer a defesa da AGU. Não é o Ministério Público Federal, é a Advocacia Geral da União. Qual que é a diferença? O âmbito de atuação é diferente. Se a Procuradoria-Geral, a Advocacia Geral da União está vinculada a procedimentos administrativos, representação de órgãos, e o MPF já tem mais um trabalho parecido com o Ministério Público Estadual, mas vinculado ao Poder Judiciário Federal. Então, eles têm competências diferentes. Também não é atribuição de direito econômico, só a título de curiosidade. Continuando, quanto à capacidade técnica, por ser uma autarquia especial vinculada a certo setor, o que se busca sempre aqui é a excelência. Os concursos, as agências, ao contratar profissionais, eles não contratam profissionais como empresas, eles fazem concursos públicos, são autarquias da administração pública. E esses concursos públicos, eles têm um conteúdo muito específico. Então, você tem também uma forma de preparação geral, que é o direito constitucional, direito administrativo, lei de licitações, lei do regime público dos servidores, mas tem uma grande parte do concurso que é de legislação vinculada à atuação daquela agência. Então, a Agência Nacional dos Transportes Terrestres vai se analisar, vai se exigir um grande conhecimento dos atos normativos produzidos pela NTT, da lei de criação da NTT, das concessões, das outorgas, da atuação da AGU. Então, existe dificilmente alguém que estuda para outro concurso é aprovado no concurso de agência, é um estudo muito próprio, inclusive porque você quer excelência técnica naquele tema. Então, você quer alguém que conheça muito bem aquele tema, então se prepara para aquilo. Ultimamente estão tendo poucos concursos, apesar da demanda, apesar dos pedidos das agências para ter um aumento. Como elas são recentes, o corpo de profissionais das agências é pequeno ainda. A intenção é que elas se expandissem e tivesse maior representação, inclusive, dentro de cada ente da federação, dentro dos estados, dentro dos municípios maiores. E, pelo menos, o que essa minha colega me fala é que, dentro das agências, a percepção é que tem se evitado os concursos de agências exatamente porque nas agências é difícil de ter intervenção administrativa, é difícil de ter muita intervenção política. Então, os políticos não gostam muito das agências. Por isso que elas não são privilegiadas quando há possibilidade de concursos públicos. Elas são tanto quanto esquecidas. Mas vale a pena, quem tiver interesse em para um concurso, pensar no concurso de agência. Normalmente a concorrência não é muito grande, o salário é ótimo. O grande problema, quando eu falei para vocês, é exatamente isso. Apesar de exigir a excelência técnica, sempre há tentativa de manipular a legislação para utilizá-las de forma política. Porque a gente sabe que a política é um grande toma lá da cá. Já dei o exemplo de governos anteriores em que, não conseguindo indicar os diretores das agências, não conseguindo interferir demais na atividade das agências, certos presidentes ou presidentas da República, acabou por pensar em criar muitas empresas, pensar em criar fundações, pensou em criar outras autarquias que atuassem naqueles setores, para que então pudesse indicar diretores, para que então pudesse lotar de fazer daquela pessoa jurídica de direito público um cabide de emprego. Isso aconteceu de verdade, mas eu posso, como está sendo gravado, vai ficar no YouTube, eu não posso falar demais sem provas, né? E um dos culpados por... Oi? A prefeitura... Uai, tem uma televisão aí sobre os servidores que voltaram lá. Voltaram onde? Bom, um dos responsáveis, como nós vimos, pelo controle da agência é o Congresso Nacional, dessas agências federais, é o Poder Legislativo, em âmbito federal. E o Senado ele tem um papel muito importante, que é o de sabatinar os diretores indicados
para as agências reguladoras. O Senado também tem, eles sabatinam vários profissionais, porque o Senado é a casa onde estariam os políticos mais experientes, aqueles que têm mais traquejo, que têm mais conhecimento da máquina pública. Então, o Senado ele é responsável por sabatinar ministros, por sabatinar embaixadores e também os diretores das agências. Então, o presidente da República, é óbvio que o presidente vai ter um papel importante, porque se ela é vinculada ao Poder Executivo, ele vai indicar os diretores que vão ter estabilidade. E o Senado tem que fazer esse papel rígido de sabatinar de maneira apropriada essa figura indicada para a direção daquela agência reguladora. Uma crítica, que nem é minha, uma crítica que é do Delmasso, é que este órgão, esse representante do Poder Legislativo, o Senado, não tem feito essa sabatina da maneira mais apropriada, tem pegado leve com os diretores. Sendo uma autarquia federal, a maior parte das agências, aos servidores públicos se aplica o regime próprio dos servidores públicos, portanto, eles serão aprovados através de concursos e será aplicada a esses servidores a Lei 8.112, que trata do regime geral de serviços públicos. Mas quanto aos diretores e conselheiros, há também uma legislação própria, lá de 2000, a Lei 9.1986, que indica para a gente quais os critérios o presidente da República tem que respeitar ao nomear diretores. Como eu falei para vocês, as agências elas valorizam muito a expertise, valorizam muito o conhecimento técnico, o arcabouço técnico daqueles que as dirigem. Então tem que ter um técnico, né, uma pessoa técnica naquele assunto, na sua direção. Você está pronto aí, Emerson, para fazer seu papel? Sempre. Então vamos entender melhor quais os critérios que o presidente tem que respeitar ao indicar os diretores e conselheiros dessas agências. Vamos lá. Artigo 5º. Artigo 5º, né, da Lei 9.009... Nossa, comecei bem. O presidente, diretor-presidente ou diretor-geral e os demais membros do conselho diretor ou da diretoria colegiada serão brasileiros indicados pelo presidente da República e por ele nomeados após aprovação pelo Senado Federal, nos termos da alínea I do inciso 3 do artigo 52 da Constituição Federal, entre os cidadãos de reputação ilibada e de notório conhecimento do campo de sua especialidade, devendo ser atendidos um dos requisitos das alíneas A, B, C do inciso 1 e, cumulativamente, o inciso 2. Então, são vários requisitos. Obrigado, Emerson. Primeiro, cidadãos de reputação ilibada. Então, sabemos que alguns colegas, infelizmente, não poderão jamais ser diretores ou conselheiros das agências, porque a reputação deles não é das melhores. E mesmo que eles cumpram esses requisitos. É claro que essa reputação ilibada aqui é relativizada. O que importa mesmo são os requisitos. Vamos ver quais são os requisitos. Pode deixar que eu levo daqui. Obrigado. 1. Ter experiência profissional de, no mínimo, 10 anos. Então, no mínimo, ter experiência de 10 anos no setor público ou privado, no campo de atividade da agência reguladora. Então, se for a ANTT, você tem que, no mínimo, ter 10 anos de atuação profissional no setor de transportes. Pode ser como empresário, pode ser como advogado, como administrador de uma grande empresa. Você sabe quais são as dificuldades enfrentadas por aquele setor. Ou em área a ela conexa em função de direção superior. Então, veja bem, 10 anos no setor público ou privado, no campo de atividade da agência, então, a NTT no campo de transportes, a ANS no campo da saúde, e não é qualquer atividade que você vai ter 10 anos de... Não é 10 anos de simples atuação no setor. É 10 anos em função de direção superior. Então, para chegar a uma direção de uma empresa em certo setor, leva tempo. Então, você provavelmente é um profissional, ou um profissional excepcional, ou um profissional já experimentado, um profissional já experiente daquele setor. Porque, no mínimo, você tem que ter 10 anos, tanto no setor público quanto no privado, em função de direção de algum órgão ou de alguma empresa que trabalhe naquela área da economia específica. Pode ser
área da saúde, área de transportes, área de abastecimento de água, no caso da Agência Nacional de Águas, mas importa que você tem que ter um cargo de direção e um bom tempo, no mínimo 10 anos, naquele cargo de direção. Além disso, 4 anos ocupando pelo menos um dos seguintes cargos: cargo de direção ou de chefia superior em empresa no campo de atividades da agência reguladora, entendendo-se como cargo de chefia superior aquele situado nos 2 níveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa. Mais uma vez, um cargo de chefia. Então, é um ou outro, ou 10 anos no setor público ou privado, com função de direção superior, ou 4 anos ocupando pelo menos um dos seguintes cargos: cargo de direção ou chefia superior, cargo em comissão ou função de confiança ou superior no setor público, mais uma vez, função de confiança, cargo em comissão equivalente da AS4 ou superior, aí já é um termo de direito administrativo, mas é um cargo muito alto, é um cargo também de poucas pessoas alcançam. 3, cargo de docente ou pesquisador, vejam bem, olha aqui, no mínimo 4 anos, pode ter 4 anos como docente ou pesquisador no campo de atividade da agência reguladora ou em área conexa. Ou 10 anos de experiência como profissional liberal no campo de atividade da agência reguladora ou em área conexa e ter formação acadêmica compatível com o cargo. O que é formação acadêmica compatível com o cargo? Costuma ser um mestrado, um doutorado, especialização, pós-graduação, no mínimo uma pós-graduação naquele assunto. Muitas vezes são indicados profissionais que já foram docentes, até porque percebam que eles incentivam professores a participar das agências reguladoras, porque a função das agências reguladoras, uma das principais funções, não é só administrativa, é criar normas. Então, aquele cara que estudou o conjunto de normas de um direito econômico, vamos supor, fez um doutorado em direito econômico, um professor aqui da USP, da UFMG, ele vai entender sobre, mais especificamente, o direito econômico voltado para o transporte público ou para o urbanismo. Ele vai entender quais seriam os melhores caminhos, quais são as melhores experiências dele ao redor do mundo, pode tentar adaptar, pode tentar trazer isso para o cenário brasileiro. De toda forma, perceba, o que eu queria mostrar para vocês é que você tem que ser um profissional muito qualificado para ser diretor de uma agência. Você tem que cumprir essas funções. Isso vai cair na prova? Não, não vai cair na prova, claro que não. Como nós vimos, quem controla as agências? Nós temos que dividir esse controle no controle financeiro e controle finalístico. O controle financeiro está relacionado às contas, ao orçamento, aos gastos, e o finalístico ao papel institucional. Nós já vimos isso de maneira no início da nossa aula, em um outro momento. Aqui a gente vai separar um tempo específico para analisar as regras vinculadas a esse controle. O controle financeiro, como eu falei para vocês, vai ser realizado pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é que controla as despesas realizadas por aquela agência. E qual o fundamento desse controle do Tribunal de Contas que está vinculado ao Poder Legislativo? Bom, a base, o que permite que esse controle seja realizado pelo Tribunal de Contas são os artigos 37 e o artigo 70 da Constituição Federal, levando sempre em consideração os princípios da eficiência e da economicidade, que são fundamentais para a administração pública, sendo as agências um ente da administração pública, já que é uma autarquia. Então, nesse controle financeiro, você pode ler para a gente o artigo 70, Emerson? Artigo 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades de administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Então, obrigado, Emerson. Quem faz esse controle externo, ou seja, o controle por fora, é o Congresso Nacional, mais especificamente o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é responsável pelo controle externo. E no controle interno de cada poder, quem costuma fazer é a CGU, no caso das agências, a Controladoria
Geral da União. Então, temos o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, vinculado ao Congresso Nacional, que faz controle externo, e a CGU, que é a Controladoria Geral da União, que faz o controle interno, como o próprio nome indica, Controladoria faz o controle, é óbvio. Já quanto ao controle finalístico, quando falamos de controle finalístico, nos preocupamos com o cumprimento dos objetivos não estatutários, né, os objetivos, né, estabelecidos na lei que cria aquela agência. Qual o objetivo dela? Atuar, controlar, regular determinado setor da economia. E como ela tem se saído. Esse é o controle finalístico. Quem exerce esse controle finalístico esse controle finalístico, melhor dizendo, né, reformulando, esse controle finalístico é realizado de acordo com a previsão do parágrafo 8º do artigo 37. Veremos. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Também é o seguinte, isso aqui é o famoso LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. LIMP. E também é o seguinte, vejamos o parágrafo 8º. Autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades de administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, tal. O prazo de duração do contrato. O que isso está querendo dizer? Que pode haver um contrato, como eu falei para vocês, um contrato de gestão a ser firmado entre o poder público, os diretores ou os administradores daquela agência. Então, você amplia a fiscalização sobre o trabalho da agência. Além, portanto, do controle finalístico, controle das normas produzidas das agências, que será realizado pelo Congresso Nacional, a própria gestão da agência, a própria atividade, mesmo que não seja atividade reguladora da agência, pode ser fiscalizada pelo Ministério, desde que essas agências reguladoras elaborem um contrato administrativo de gestão. Normalmente, esses contratos eles são publicados como leis. Queremos seguir. A ANEEL, por exemplo, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, elaboraram esses citados contratos de gestão e eles foram todos publicados como leis. Então, ao elaborar esses contratos de gestão, eles ampliam a transparência da gestão da agência e indicam, inclusive, quais as metas que eles têm que bater, qual o desempenho esperado. E quem faz esse controle vai ser o Ministério respectivo, o Ministério de Minas e Energia, o Ministério da Saúde, o Ministério de Vigilância Sanitária. Na verdade, normalmente existe uma Secretaria de Vigilância Sanitária vinculada ao Ministério da Saúde. E o controle ainda, dentro do controle finalístico, como falei para vocês, o poder legislativo é que vai fiscalizar a produção normativa. E como que pode ocorrer essa fiscalização? Através de um veto. O poder legislativo vai vetar a publicação daquela norma. Bom, vistas as regras gerais sobre as agências, vamos ver algumas delas. Não vou ver todas, né? É impossível, porque senão a gente também ficaria muito tempo aqui tratando sobre cada uma das agências. E, honestamente, isso não tem tanta utilidade, a não ser que você faça concurso para aquela agência. Se você for fazer, pode estudá-las. Se não, vamos ver duas aqui que são muito importantes. Primeiro, a Anatel. A Anatel é a Agência Nacional de Telecomunicações. Como a agência reguladora ela tem a natureza jurídica de autarquia especial, a sua criação foi prevista na Constituição lá no artigo 21, no inciso 11, e esse inciso 11 ele é fruto de uma emenda constitucional de 95, a emenda constitucional número 8 de 95. Veremos que haverá muitas emendas constitucionais nessa época, 95, 96, mas quase a maioria de 95. E muitas leis ordinárias também, de 95, 96, 97, vinculadas às agências, porque houve uma verdadeira transformação nessa época, no governo Fernando Henrique. Houve a tentativa de dar uma modernizada na administração pública e se aproximar das figuras das agências americanas, como conversei com vocês. Então, há essa produção normativa, esse arcabouço normativo muito relevante
e até muito extenso sobre as agências nessa época. Essa Agência Nacional de Telecomunicações estava prevista, portanto, desde 95 e foi criada pela Lei 9472 de 97. Quando nós falamos em autarquia especial, qual o sentido de ser uma autarquia especial? Primeiro, aquela grande independência ou autonomia administrativa de que a agência goza. Todas as agências, sendo marcante a estabilidade dos seus administradores, a estabilidade dos seus diretores. Esses diretores terão um mandato fixo, né, aqui com os dirigentes, com os diretores, e esse mandato fixo, além desse mandato fixo, ele tem estabilidade, por ter uma personalidade jurídica própria, por ser uma autarquia. Então, ela não existe subordinação hierárquica entre a agência e o ministério. Ela não é uma secretaria de um ministério, ela não é um órgão de um ministério, ela é uma pessoa jurídica distinta e, como tal, não está hierarquicamente subordinada. O fato de não estar hierarquicamente subordinada seria muito bom e seria fundamental, na verdade, para a atuação das agências. E por isso que é tão criticada a possibilidade de recurso administrativo para os ministérios, quando você discorda da decisão de uma agência. Mas acontece, no fundo acontece demais. O ministério, se tiver uma decisão diferente da agência, a agência vai alegar que não tem obrigação de cumprir porque não há subordinação hierárquica. E aí, no final, o que vai acontecer é que você vai ter que buscar o remédio do Poder Judiciário, você vai ter que buscar uma decisão do Poder Judiciário. E, claro, sendo independente, ela tem autonomia financeira, há uma dotação financeira para ela anual, ela recebe esse dinheiro e aí ela administra da melhor forma, independentemente do Ministério. Como foi, continuando, né, pelo menos agora aqui, trazendo para vocês a legislação em si, a letra da lei, o parágrafo 2º do artigo 8º dessa lei 9472, que criou a autarquia especial, que é a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, evidencia para a gente o que seria esse sentido de autarquia especial. De acordo com esse parágrafo 2º do artigo 8º, a natureza de autarquia especial conferida à agência é caracterizada por independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira. Então, todas as características que eu reproduzi para vocês anteriormente advêm, são indicadas pelo próprio legislador brasileiro, lá no parágrafo 2º do artigo 8º da Lei 9472. Quanto à missão institucional, vocês podem até não acreditar, mas quais são as missões, qual a missão da Anatel? Primeiro, desenvolver as telecomunicações do país. A telecomunicação brasileira, ela era monopólio do Estado, então existia Telemig, existia Telerge, Telesp. Naquela época não tinha tanto celular, até 95. Tinha era telefone fixo. E quem prestava o serviço eram esses órgãos. Não lembro se era autarquia, o que eram essas prestadores de serviço público, mas não necessariamente eram órgãos, mas faziam parte da administração pública direta. E a gente quis que ela se afastasse um pouco, porque precisava de uma maior concorrência no mercado, precisava de uma dinamização no mercado, até porque o setor de comunicações se desenvolveu muito, surgiu a internet, surgiram os telefones celulares, e hoje ninguém mais utiliza telefone fixo. Eu, pelo menos, acho difícil ter alguém que utilize telefone fixo, a não ser que seja empresa. Mesmo empresa hoje é mais comum celulares. E está tendo cada vez menos conversas ao telefone, né? Cada vez mais WhatsApp, inclusive. Cada vez menos. Conversa falada mesmo, ligar para o número. Você normalmente fala através do WhatsApp. Então, primeiro, desenvolver as telecomunicações do país. É claro que tem muitos questionamentos sobre a qualidade dos serviços prestados por essas empresas, pela Oi, pela Vivo, pela Claro, todo mundo reclama, pela TIM o tempo todo.
mas acredito que é melhor do que se tivesse só uma pessoa em cada estado, só uma pessoa prestando serviço público, sem concorrência, acho que seria ainda pior. Depois, eficiência e modernidade da infraestrutura do setor. Houve um grande desenvolvimento do setor, sem dúvida, houve um grande desenvolvimento, apesar de todas as falhas, houve um grande desenvolvimento, e a Anatel ela pune essas empresas. Então, quando essas empresas não cumprem esse terceiro, não respeitam essa terceira missão da Anatel, que é garantir a oferta de serviço adequado e a preço justo, essas empresas normalmente recebem punições administrativas. E a Anatel faz questão de tornar o mais público possível a punição indicada para cada uma dessas prestadoras de serviços de telecomunicação. E a gente sabe que elas são muito, muito ricas. Temos agora uma delas que está em recuperação judicial, mas por má administração, sem dúvida. Quais são os poderes da Anatel? A Anatel tem o poder de outorgar, de regulamentar e de fiscalizar. Vamos entender melhor cada um deles. Vamos ver esses poderes lá no artigo 19 da legislação da Anatel. Você pode ler para a gente, Emerson? Agora, tá pequenininho, mas vamos lá. Vamos lá. Artigo 19. A agência compete adotar as medidas necessárias para o atendimento de interesse público e para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, atuando com independência, imparcialidade, legalidade, impessoalidade e publicidade. E, especialmente, inciso 4, expedir normas quanto à outorga, prestação e fruição dos serviços de telecomunicações no regime público. 5, editar atos de outorga e extinção do direito de exploração de serviço no regime público. 6, celebrar e gerenciar contratos de concessão e fiscalizar a prestação de serviço no regime público, aplicação de sanções e realizando intervenções. 7, controlar, acompanhar e proceder à revisão de tarifas dos serviços prestados no regime público, podendo fixá-las nas condições previstas nessa lei, bem como homologar reajustes. Obrigado, eu acho que só fico atento a esse último aqui, né? Os reajustes. Na verdade, então as agências elas têm um poder muito grande. Essa Anatel, vejam que ela tem um poder muito grande. Ela pode outorgar direito de prestação de serviço público pelo particular. Ela pode celebrar contrato de concessão, que, como nós vimos, são contratos de valores muito altos. Ela celebra os contratos de concessão, ela fiscaliza a prestação de serviço dessas empresas de telecomunicação. Então, a Anatel, ela deveria ter uma estrutura maior, inclusive, para fiscalizar, porque, como já aconteceu com carros, né, antes, hoje, nas famílias, a maioria tem, se bem que com o Uber mudou um pouco, né, com o Uber e com 99 táxis. Em certo momento, as famílias chegou a ter uma média de 2 carros por família, de classe média ou de classe alta é um por pessoa, né, ou mais. De classe média, 2 por pessoa. Celular, então, no mínimo, cada um tem o seu. Quando o casal, vamos supor que o casal trabalhe, um tem um celular da empresa e além do celular pessoal. Isso é muito comum. Então, há cada vez mais a expansão do serviço de telecomunicação, cada vez mais demanda da fiscalização pela Anatel, mas aqui fica evidenciado que ela pode, portanto, outorgar, fiscalizar, controlar, acompanhar tarifas, rever essas tarifas. Então, a Anatel tem um poder muito grande nesse setor específico, que é o setor de telecomunicações. Além da Anatel, vou citar para vocês a ANP, Agência Nacional do Petróleo, do Gás Natural e Biocombustíveis, melhor dizendo. A famosa Agência Nacional do Petróleo. É também uma autarquia especial. Essa, por sua vez, é vinculada ao Ministério de Minas, das Minas e Energia. Também tem previsão constitucional e a sua previsão decorre da emenda constitucional número 9, de 95. A da Anatel é número 8. Então vejam que também foi modificada a Constituição para que fosse criada a ANP. E a partir da emenda de 95, ela é logo debatida uma lei
para que fosse criada aqui, através da Lei 9478 de 97. Lembrando que a Anatel é 9472, muito próxima, né? 6 leis entre um e outro, então está muito próximo. O que fala esse artigo 177 da Constituição? Fala o seguinte: constitui monopólio da União, parágrafo 1º. A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos incisos 1 a 4 desse artigo. Eu não citei os incisos, porque a gente já viu eles em vários momentos. São aqueles incisos que falam que é o monopólio da União. A exploração do petróleo, o transporte do petróleo, o refino do petróleo, o refinamento do petróleo, melhor dizendo. Então, são atividades vinculadas ao setor do petróleo e de combustíveis. Eles são monopólio da União. E a União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas naqueles incisos, observadas as condições estabelecidas em lei. Parágrafo 2º. A lei a que se refere o parágrafo 1º disporá sobre estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da União. Quem é esse órgão regulador do monopólio da União? É a Agência Nacional do Petróleo. Então, quando fala aqui no parágrafo 1º que em uma lei, está falando o seguinte: o legislador, na verdade o constituinte está falando o seguinte: olha, legislador infraconstitucional, o legislador pós-constituição, você deverá elaborar uma lei própria que vai regular como que alguns serviços, como algumas atividades que são meu monopólio no setor de combustíveis, serão atribuídas aos particulares, porque, obviamente, eu não vou conseguir explorar tudo o que é possível. Então, alguma coisinha pode sobrar para o particular. Além disso, quando você elaborar essa lei, faça-me um favor, crie também uma agência reguladora. Aqui fala até em órgão regulador do monopólio da União. Então, cria aí uma agência reguladora e essa agência reguladora vai acompanhar todos esses processos e vai elaborar normas sobre o setor de exploração do petróleo. Então, é criada a Lei 9478 de 97. E lá no artigo 7º, essa lei prevê o seguinte: fica instituída a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a famosa ANP, entidade integrante da administração federal indireta, submetida ao regime de autarquia especial, mais uma vez, fala-se em autarquia especial, como órgão regulador da indústria do petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis vinculados ao Ministério de Minas e Energia. A CNP ela tem sede no DF, mas também escritório central na cidade do Rio de Janeiro, porque é ali que está a maior exploração, né, naquelas bacias do pré-sal é que está a maior parte da exploração do Brasil. E a Petrobras, inclusive, tem sede no Rio de Janeiro. Então, é fundamental que a ANP tenha um escritório central no Rio de Janeiro. O artigo 8º, ele prevê para a gente qual é a finalidade da ANP. O artigo 8º fala que a ANP terá como finalidade promover regulação, contratação, então a ANP pode contratar, assim como a Anatel pode otorgar e conceder. E a fiscalização, então, regular, contratar e fiscalizar as atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e do biocombustível. E depois prever uma série de atos que são comuns à ANP. Isso também, mais uma vez, não vou ficar aqui também exagerando no aprofundamento com vocês. Se você tiver interesse na indústria do petróleo, vá lá e leia os incisos do artigo 8º. Como nós vimos, de acordo com o artigo 8º, as atribuições da ANP são regular, contratar e fiscalizar, sempre obedecendo um órgão, e aqui é um órgão, não tem personalidade jurídica própria não, é o Conselho Nacional de Política Energética. Esse Conselho Nacional de Política Energética ficou criado lá, também naquela lei da ANP, que é a Lei 9478, no artigo 2º. Então, no artigo 2º fala que é criado, prevê a criação desse... Nossa, que maravilha! Não, isso aqui eu vou ter que apagar, né? Ficou feio. O artigo 2º prevê a criação desse Conselho Nacional de Política Energética vinculado à presidência da República. E esse conselho
vai indicar ao presidente o caminho a tomar dentro desse setor, qual a política nacional mais apropriada para aquele momento do setor do país. A ANP, portanto, está vinculada, tem que obedecer, tem que respeitar as diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Política Energética. A ANP, na verdade, tem participação aqui dentro do Conselho Nacional de Política Energética, sempre vai participar. E quais seriam essas atribuições? Portanto, quais seriam essas atribuições da ANP? Regular. Quando se fala em regular, o que nós queremos dizer? Estabelecer normas infralegais. São elas resoluções, instruções normativas e portarias para o funcionamento das indústrias do comércio do petróleo. Contratar. Contratar é outorgar autorizações para a atividade do setor. Como se outorga essas autorizações ou essas concessões? Através de licitações e assinando contratos administrativos com quem recebe essa concessão. Então, você regula, você contrata através de licitação e, por último, você fiscaliza. Então, a ANP regula, contrata e fiscaliza os particulares que atuam no setor. Fizemos, portanto, meus amigos, esse caminho bem complexo para analisar qual é o regime jurídico aplicável a certo setor da economia, ou qual é o regime jurídico aplicável às agências. Nós temos que voltar lá na Constituição, e a Constituição prevê a existência daquela agência, prevê depois a edição de uma lei com o objetivo de criar aquela agência, e sim é criada a lei. Essa lei prevê a agência, como se fosse um contrato social, o estatuto daquela agência, e essa agência, por sua vez, vai regular o setor. Vejam que o desenvolvimento legislativo é bem complexo, não é simples chegar ao final dessa cadeia. Vejamos, vamos relembrar esse regime jurídico. Lá no 176, a Constituição prevê que as jazidas dos recursos minerais pertencem à União, garantindo ao concessionário a propriedade da lavra. Foi essa, especificamente em relação ao setor do petróleo, do gás natural, do combustível, existe um debate muito grande se deveria ou não manter o monopólio estatal. Existe um monopólio. O monopólio do Estado e da União, mais especificamente, ainda existe. Assim, as jazidas em lavras ou não, recursos minerais e potenciais de energia, pertencem à União. Ok, a União que é proprietária, mas o concessionário é o proprietário do produto da lavra. Como assim? O proprietário do produto, o proprietário do trabalho que ele desenvolveu de exploração, porque ele vai pagar um valor para a União, além disso, vai pagar também tributos para a União. Além disso, ele vai contratar pessoas, vai gerar emprego, e essas pessoas vão gerar também renda para a União. Tá? Para dinamizar aquele setor, a União, mesmo tendo a propriedade sobre os bens naturais, o concessionário, o particular, vai ser o proprietário do produto da lavra. Isso se aplica, é óbvio, ao petróleo. Está lá, no artigo 177, constitui o monopólio da União. Pesquisa, lavras, jazidas de petróleo. Então a União pode fazer isso se ela quiser. Mas se ela não quiser, ela pode permitir que o particular o faça. Refinação do petróleo, importação e exportação, transporte marítimo. E o parágrafo 1º fala aqui, que a gente já viu, que a União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização dessas atividades. Então, beleza. Vamos lá. O monopólio é da União. A União, prevendo a necessidade, ela pode contratar empresas estatais ou privadas para a realização dessas atividades. Através de uma criação de uma lei, que é a Lei do Petróleo, ou a Lei da ANP, é que foi regulada essa possibilidade. Lá no parágrafo 2º fala-se, a lei que se refere ao parágrafo 1º disporá sobre a garantia do fornecimento dos derivados do petróleo, sobre as condições de contratação, a estrutura e atribuição do órgão regulador, que é a ANP. Então, a lei que criou a ANP também previu isso aqui, condição de contratação de particulares e a União para exploração de petróleo, de
transporte e etc. E o final de toda essa cadeia são os artigos 23, 25 e 26. Para mim, o mais importante é esse 26. Artigo 26. A concessão implica para o concessionário a obrigação de explorar por sua conta e risco. Então, a União se afasta do risco de exploração daquele setor, atribui ela a um particular. Em caso de êxito, produzir petróleo ou gás natural em determinado bloco, conferindo-lhe a propriedade desses bens, após extraídos, com os encargos relativos ao pagamento dos tributos incidentes e das participações legais ou contratuais correspondentes. E aí, decorrido todo esse processo de criação legislativa, chegou-se a um impasse. Poxa, mas se é monopólio, como conferir propriedade do bem a parceiros privados? Vejam que essa lei, aqui, é lá de 97, a emenda constitucional é de 95. E somente em 2005 é que o STF decidiu pela constitucionalidade da lei do petróleo. Isso aqui não é uma jurisprudência, é uma informação que vocês encontram lá no site do STF e que especifica, melhor dizendo, né, explica como se deu esse debate sobre constitucionalidade ou não da possibilidade de participação do particular no setor do petróleo. Muita gente quis que o petróleo se mantivesse como monopólio da União, porque aquela ideia do Getúlio Vargas, do petróleo é nosso, porque o petróleo é um bem de interesse nacional. Ok, o monopólio ainda é da União. Só que, em certos momentos, a União pode não dispor de interesse de explorar certa bacia de petróleo. E pode ser também que seja muito caro para a União explorar, mas pode existir um particular, inclusive um particular de outro estrangeiro, uma empresa, que tem expertise suficiente para explorar ali. A gente pode fazer uma parceria e acaba que essa empresa estatal, que é a Petrobras, ela vai, que é a Petrobras é a Sociedade de Economia Mista, acaba que a Petrobras vai ganhar expertise, vai ganhar know-how atuando junto, em parceria com os profissionais de outros países, com profissionais de outras empresas. Eu conheci uma vez um casal de noruegueses, ela trabalhava como se fosse na agência norueguesa do petróleo e ele era um técnico, trabalhava também no setor do petróleo, ela era chefe dele. E eles já trabalharam no Brasil, já trabalharam lá no Rio de Janeiro. Casal muito bacana. Vamos ver como que o STF chegou a essa decisão. Você pode relatar para a gente, relator Emerson, agora sim cumprindo especificamente o papel de relator? Só se for agora. O plenário do Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a Lei 9.478 de 97, que dispõe sobre a política energética nacional e as atividades relativas ao monopólio do petróleo. A decisão, por maioria, foi formada hoje à tarde no julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade, ADIs 3273 e 3366, propostas pelo governador do Paraná, Roberto Requião, e pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista. Esse aqui você consegue ler ou não, essa parte? Qual parte? Tudo, porque a letra está pequena. Parou aqui para mim. Ao abrir divergência quanto aos votos anteriores, declarando constitucional a lei do petróleo, o ministro Eros Grau explicou que o particular deve, por exemplo, observar as políticas estabelecidas quanto à exportação do produto. A propriedade não é plena, visto que há controle da ANP, assinalou. Pode deixar que eu continuo. Pode deixar. Obrigado. Então vejo que tem a participação aqui do Eros Grau, o que é excelente, porque em diversos momentos na nossa disciplina, nesse nosso semestre, que infelizmente está à distância, né? Seria melhor se tivesse tempo de sala de aula, pelo menos para mim, em vários momentos eu citei o Eros Grau, e o Eros Grau é um grande
jurisconsulto, se não o maior jurisconsulto brasileiro, pelo menos um dos mais recentes, na área de direito econômico. Então foi sensacional ter a presença do Eros Grau nesse momento, porque, como ele falou, a propriedade aqui não é plena, tem certa propriedade, mas primeiro, essa propriedade é fruto do trabalho dele, depois que a União não se mostrou interessada em exercer o monopólio, e a Agência Nacional de Petróleo, que foi criada naquela lei, vai controlar a todo momento o trabalho desse particular. Então, para o Eros Grau, a escolha sobre o modo de exploração da atividade petrolífera, que no caso se dá pela contratação de empresas estatais ou privadas, como diz o artigo 177 da CF, é política e o Poder Judiciário não poderia intervir. Ele ressaltou ainda que a declaração de inconstitucionalidade da norma seria desastrosa para a economia nacional, pois inviabilizaria a Petrobras, que recebe tratamento jurídico idêntico ao da iniciativa privada. Seria transformar a Petrobras em mera prestadora de serviço, impossibilitando a continuidade da pesquisa e descoberta de novas jazidas, assentou. Ele considerou que o monopólio da União sobre o petróleo continua íntegro, sendo flexibilizado o monopólio sobre o produto da exploração da lava. Então, o monopólio sobre o petróleo como um todo ainda existe. Só não vai ter monopólio sobre certas bacias, sobre certos campos de petróleo, e campos de petróleo que a União não tem inicialmente intenção de explorar, e também não vai ter monopólio apenas sobre o resultado da exploração. Então, a União, no fundo, ela continua fazendo o que ela quiser no setor. Outras agências aqui, reguladoras para vocês, caso vocês tenham interesse. A Agência Nacional de Águas, a Agência Nacional de Cinema, a Agência Nacional de Transportes Aquáticos, a ATAC, a NTT, a ANS, a Anvisa, a ANEEL, a ANAC, e a melhor de todas, a Agência Espacial Brasileira, a AEB. Muito legal a Agência Espacial Brasileira. Só que eu não vou ficar falando sobre o Tratado da Lua, o Tratado do Espaço aqui com vocês, apesar de existir. Vamos fazer umas questões para ver se a gente... Na verdade, são 8h15. Vamos fazer um intervalo até 8h45. E aí a gente começa o próximo bloco fazendo as questões de fixação. Pode ser? Pode. Ótimo, então. Então até 8h45. Então, nós vamos fazer um intervalo agora, 8h15. Retornamos 8h45, pessoal. Até daqui a pouco.